Tá ótimo. Caio Pimenta, né, resolvendo esse probleminha técnico aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade, a essa audiência da rádio, né, Ouro Negro. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes. Meu celular não parou ontem à tarde. As redes sociais aqui em Catu ficou de um jeito congestionante, né? Pessoas perguntando e pedindo o link da rádio para acessar hoje, para ter acesso a essa entrevista hoje. Desde já agradeço, em nome do Movimento Catu Livre, pela oportunidade, né? E vamos falar da CET, que ontem, Caio Pimenta e bancada, um dos administrativos, né, foi entrevistado na rádio e falou da CET. E aí houve uma citação, né, que como se o Movimento Catu Livre tivesse entrado na justiça para poder cancelar a CET dos servidores públicos. A nossa luta contra a CET foi desde o início. Porque o que acontece? Para iniciar, André, vamos começar pelo começo, como diz a história. O que é a CET? Vamos lá, o que é a CET? A CET é uma gratificação por condição especial de trabalho. Pronto. Conferido a quem? Era destinado a quem? É destinado aos servidores públicos municipais aqui de Catu, né? É uma prática comum dos governantes municipais criar esse tipo de gratificação. Só que, da forma que a CET foi criada agora, né? Isso é uma prática que vem da gestão de Juscina Carvalho, passou por Geranilson Requião. E agora então essa CET foi criada por governos passados, não foi isso? Exatamente, exatamente. Pronto. E é uma forma, né, de aumentar o salário sem precisar da lei maior, ou seja, se eles conseguirem passar o projeto pela Câmara de Vereadores, facilita o governante municipal a aumentar o salário, né, de forma legal, mas nem sempre, às vezes, essa forma de pagamento se torna moral e eles conseguem aumentar esse salário. Eu estou aqui na mão, Caio Pimenta, com os pagamentos que eram feitos na gestão de Geranilson Requião, com a edição de 845, que foi de 22 de dezembro de 2016. E tem aqui os valores que eram pagos pelos cargos. Ou seja, quando o atual prefeito Pequeno Salles assumiu a prefeitura, ele recebeu, né, a folha de pagamento dos funcionários, nenhum valor pago com a gratificação. Segundo ele e segundo a administração, Geranilson Requião pagava de forma ilícita, porque não tinha aprovado a lei na Câmara de Vereadores. Verdade, eu acompanhei essa história. Inclusive, exatamente, na época, os vereadores de oposição pequena, a própria Clara Sena, né, entraram na justiça contra a gratificação. Exatamente. Clara Sena, Grapiunas e Nil Prefeitura, que hoje é presidente da Câmara, que bateram tanto, né, na forma que era pago essa gratificação, e Pequeno veio lá, foi o primeiro projeto de lei. E aí você pergunta, Daiane, quem foram os primeiros beneficiados com essa gratificação? A gratificação, Caio Pimenta e bancada, não tem critérios, o prefeito escolhe quem vai dar, e aí, por sua vez, a todos os apoiadores políticos, ele levou o máximo de 70% o aumento salarial. E os servidores efetivos, principalmente, né, a classe dos professores, a classe que estava mais sofrendo agora na época da pandemia, que eram os servidores da saúde, não tiveram esse aumento de 70%. Tiveram aí 6%, 7%, 15% ao máximo. O máximo que chegou aí foi a 15% nos servidores da saúde. Então aí o Movimento Catu Livre começou a buscar por justiça em relação à forma que estava sendo pago. Inclusive, em 7/4 de 2021, nós oficializamos, enviamos um ofício, foi o ofício de número 02, né, agora de 2021, à Secretaria do Administrativo, para conseguir as informações, porque é um direito nosso, de todo cidadão, com base na Lei 12.527 de 2011, nós pedimos essa informação. E até hoje, Caio Pimenta, creia, até hoje esse ofício não foi respondido. Por quê? Porque não tem o que dar resposta.
E segundo o prefeito, né, como não tem critérios, vamos supor hoje, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Peraí, como é que não tem? Olha, eu não li a lei, eu não posso falar, eu realmente não li a lei que autoriza, né, a gratificação a 7. Mas não é possível que, para conceder uma gratificação, não haja algum critério, alguma hora extra, sei lá, algum trabalho adicional, né? Ou que disponha na própria lei, que é discricionário do poder público, né? Definir. Né? Mas a lei ela tem que definir a forma, né, de que é feita a gratificação. Né? Senão Isso pode ser considerado inconstitucional. Isso, não tem. Inclusive, a liminar judicial foi liberada agora justamente por isso. Porque tem decisão do STF, né, tem decisão do Supremo que não poderia haver, agora na época de pandemia, aumento salarial dos servidores públicos. Isso aí todo mundo viu, até os servidores públicos ficaram chateados, né, os concursados ficaram chateados. E aí veio essa gratificação, foi aprovada e creia, não tem critérios para discriminar quem vai receber. Não tem. Porque se houvesse critérios, quem estaria sendo beneficiado são os professores que estão com salário. Tem professor, Caio Pimenta, de 94, que é especialista, que está ganhando um salário de 1.800. Você encontra engenheiro que está com salário de 1.500, salário defasado. Entendeu? E aí você, quando olha a CET, você não vai ver esses profissionais sendo gratificados. Você vai ver as pessoas que apoiaram a candidatura do prefeito. Você vai ver lá o nome de Guto Góes, você vai ver lá o nome de Clara Sena, você vai ver lá o nome de Giovanni, você vai ver o nome de muitos outros recebendo 70%. E aí eu chamo a atenção da população que a forma que a CET é paga, ela pode causar um pressuposto e pode causar também uma facilidade para a corrupção. É isso que o movimento é contra. O movimento Cato Livre é a favor de um plano de carreira salarial. E aí você me pergunta como poderia estar havendo corrupção se os funcionários estão lá, estão trabalhando e estão recebendo a CET. É bem claro. Ou se o prefeito hoje quiser, um exemplo, se o prefeito hoje quiser reunir com 3 ou 4 que apoiou ele na campanha e dizer assim, não, eu vou pegar vocês, vou colocar 70%, mas em troca aí a gente racha. Então favorece a corrupção. Se favorece a corrupção... Essa acusação aí é muito grave. Né? Aí você... Peraí, aí já é uma acusação extremamente grave. Porque uma coisa pode acontecer, outra coisa é o que está acontecendo, né? Então tem que ter cuidado. Eu não estou acusando, estou dando um exemplo. A forma que a CET é pago, ela pode favorecer a corrupção. Não estou dizendo que está havendo corrupção na administração pública. Estou citando um exemplo. E aí você pega, ele pode conversar, né, e dizer assim, não, a gente racha. Então, se favorece a corrupção, o movimento é contra. Agora, o movimento é a favor, Caio Pimenta. Então, o movimento é contra, só para deixar claro, o movimento é contra a CET ou a forma como a CET foi formulada? Vocês são contra a gratificação em si ou a forma como a lei foi aprovada, sem descrição de como vai conceder esse benefício? Só para eu entender a visão do movimento Cato Livre com relação a essa gratificação. O movimento Cato Livre é contra a CET e a forma que ela está sendo paga. Agora é assim, se a CET fosse favorecer os funcionários que realmente estão com salários defrasados, como eu te dei exemplo aqui, que tem professor especialista, você tem, na lista de funcionários da prefeitura, você tem doutorado, pessoas com doutorado com salário de R$2.000 e pouco. Então, se essa lei beneficiasse esses profissionais, aí sim, a gente estaria aqui apoiando, estaria assim, e ainda estaria aplaudindo a administração. Mas o que está havendo é o contrário. Inclusive, se hoje qualquer cidadão catuense for no portal de transparência da Prefeitura de Catu, vai ver lá que o mês de janeiro, o mês de fevereiro e março, eles deliberaram a 70% para os mais próximos do prefeito. E fora isso, foi quando o movimento Cato Livre partiu para cima, né, da administração, e eles aí, para tentar tapear a população,
pegaram os funcionários da educação, né, através da secretária Rosa, pegaram os funcionários da educação por conta da pressão do movimento Cato Livre e eles começaram a conceder a CET em 6%. Então, assim, é pouco, mas só deu esses 6% porque a gente ficou em cima, a gente ficou cobrando. E quando a CET teve uma reunião com o administrativo da prefeitura e ele dizendo, olha, o que eles falam é o seguinte, Geranilson pagava uma faixa salarial para os servidores públicos. E agora, pequeno vai entrar e vai receber uma bomba porque tem que pagar como está como o Geranilson pagava? Não. Então, ele vou passar a CET para conseguir pagar, para manter o valor que Geranilson pagava, porém, ele escolhe. Entende? O plano de Geranilson, você tem aqui, vou dar um exemplo, um assessor técnico, né? Está aqui com salário de 1.314. Mas aqui, essa gratificação da CET, ela não existe faixas de aumento, por exemplo, tal cargo recebe uma faixa de aumento, o outro cargo recebe outra faixa de aumento. Porque, na verdade, as gratificações, e aí o Chico, se quiser, foi esse prefeito da cidade, pode me corrigir, mas muitos governantes utilizam as gratificações para aumentar os salários sem necessariamente interferir no salário, porque gratificação não é salário, né? Muitos governantes, inclusive, preferem dar gratificação porque no momento de dificuldade pode cortar, né? Salário você não pode reduzir, mas gratificação, aqui em Alagoas nós tivemos um caso parecido, né? O Daniel Grave reduziu aí gratificação de hora extra, questão de auxílio alimentação aqui em Alagoinhas, né? Tem essas formas, né? Esse jeitinho, entre aspas, né? Dos governantes conceder algum tipo de aumento, né, num período de algum tipo de dificuldade, enfim. Agora, essa questão do governo federal, né, impedindo os governos de darem aumentos, enfim. Mas pode estar acontecendo alguma coisa desse tipo. Não tem isso não aí na lei? Um negocinho aí de faixa de gratificação? Tem não? E essa é a revolta popular, né? Para você ter ideia, tem segurança hoje, né? Tem gente que está trabalhando na segurança e está recebendo o salário de 1.000 e pouco, né? Não, a pessoa com especialização, receber 1.000 e poucos reais, com doutorado, mestrado, recebendo um salário de 2. Rapaz, isso não existe. Essa é a indignação. Para você ter ideia, Caio Pimenta, você tem o técnico em enfermagem. Você vai ver lá ele recebendo um salário mínimo, o técnico de enfermagem. Porém, tem alguns técnicos que teve o seu salário aumentado em 70%. Esse 70% da gratificação, ele traz o técnico para uma faixa salarial média do Brasil, o salário de técnico. Porém, não são todos que recebem, entende? Então, assim, não tem critérios, não tem dizendo, o cargo tal vai receber tanto. Esse é o questionamento do Cato Livre. E nós falamos aqui, quando a administração pública fazer o plano de carreira, deixando de fora os comissionados para não ocorrer. Se você pegar hoje, tem comissionado que não tem nem curso técnico, não tem curso superior e está recebendo quase 5.000. Não, mas essa questão do comissionado não tem exigência, né? A exigência é a confiança do prefeito. Infelizmente, né? A gente podia até mudar isso aí. Mas é o que a gente vê, Brasil lá fora, né? Essa questão, né, de indicados políticos, né? Da conveniência do governante. Mas é uma situação realmente tem que ser esclarecida. A gente até pede aí para a Prefeitura de Catu, secretário de administração, né, o próprio prefeito Pequeno Salles, se quiser entrar em contato com a gente aqui, os números, né, agendar uma entrevista para explicar direito aí. Eu vou até pedir, viu, Dani, que você me passe aí a cópia dessa lei da 7 para eu dar uma avaliada, porque realmente não ter critério para concessão de gratificação. Ô Chico, você foi administrador da cidade de Alagoinhas, uma cidade, de certa forma, um porte até maior que Catu, né, uma cidade polo da região, e você conceder gratificação, né, sem ter uma descrição de como vai ser concedido isso, é complicado, né, Chico? Olha, Caio, primeiro deixe saudar a nossa entrevistada, muito bom dia, a gente agradece a participação, certamente que nós temos todos os cuidados para poder avaliar, precisamos ouvir a parte opositora para que apresente também as alegações, a parte
está sendo contestada, no caso, a prefeitura. Caio, texto para ser aprovado, lei para ser aprovada, ela tem que obedecer à constitucionalidade. Isso. Se o texto é inconstitucional, ele jamais deverá ser aprovado. Mas a CCJ da Câmara, o Chico, deve ter emitido um parecer aprovando, né, com fundamentação técnica para aprovação da lei. Né? Exatamente. E aí você tem que partir para a Câmara para ver realmente o que é que foi colocado na lei, porque a lei inconstitucional é extremamente frágil e pode ser derrubada por qualquer um, até por um movimento que entre na justiça a esse respeito. Eu acho que a denúncia é forte, a gente precisa, evidentemente, ter comprovação, né, para podermos insistir no assunto. Acredito também, e entretanto, que as denúncias, quando são feitas, elas vêm para ser levadas à população e serem aclaradas. A gente precisa realmente tomar conhecimento do que é dito, mas, acima de tudo, a gente precisa ouvir a prefeitura a respeito, porque denúncia desse tipo, Caio, prejudica muito o conceito que possa se formar a respeito de governantes. E um governante que não tenha um bom conceito é um prejuízo considerável, né? A gente vê até mesmo por aqui, por Alagoinhas, onde há alternância de bons e maus conceitos, mas a gente sabe quanto isso é prejudicial à administração. Portanto, isso precisa ser colocado em pratos limpos, e o que a gente torce é que a justiça prevaleça, que a justiça seja feita, cara. Daiane, a gente agradece a sua participação, né? Deixa até você à vontade se você quiser fazer alguma consideração final. Nós estamos chegando aqui ao finzinho do programa, 7h54, mas a gente deixa aqui já à disposição do programa, porque a gente quer esclarecer essa história, né? Tem que esclarecer, porque é uma gratificação, a gente sabe da dificuldade do servidor público, né, catuense, com relação às faixas salariais, né? Há aí um impedimento de legislação com relação à pandemia, questão salarial, né? E aí a gente tem que esclarecer essa história aí sobre essa sede que já está rolando há um tempinho bom, viu? Há um tempo bom que a gente já ouve notícias sobre essa discussão da sede, entra processo na justiça, governo revê, enfim, mas fique à vontade, viu, Daiane? Olha só, Caio, eu quero falar aqui para os servidores públicos, né, de Catu, que já existe, já tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores né, esse projeto foi de autoria do professor Adilson, né, que era parlamentar na casa na época que ele criou o projeto. Já tem lá o projeto por plano de carreira, ou seja, aquele profissional, quanto mais tempo ele tem servindo ao município, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter o seu salário digno. Hoje você não pode você colocar hoje um engenheiro. Tem engenheiros na prefeitura, Caio, que está recebendo R$ 1.500. Tem engenheiros hoje recebendo R$ 1.500, fazendo papel de engenheiro, né, na folha como outra função e recebendo R$ 1.500. Então, assim, tudo que foi colocado aqui por mim, né, me responsabilizo pelo que eu falo e eu provo o que eu falo. Eu estou aqui na mão com o plano de Geranilson, estou aqui com a CET da gestão de pequeno e com a CET, que foi a gratificação dada também por Juscelina Carvalho. O que a administração tem que entender é que nessa geração e também nessa administração, uma coisa mudou, é a rede social. Entende, Caio? Hoje a população tem a facilidade de ter acesso às informações. E está causando muito desconforto, né? E tem gente que fala assim, vocês começaram antes da eleição passada, e vocês aí apoiaram a mudança, e agora vocês vão ficar batendo? O telefone não para, vão continuar batendo, vão bater. Não, mas a gente tem que parar com esse negócio aí, de que você exigir explicação de prefeitura é bater. Eu acho até que você, Daiane, como
uma líder, né, de um movimento, digamos assim, uma participante de um movimento, você tem que até que ficar afastado desse negócio de sua posição, sua situação. Você tem que se atrelar aos fatos, né? A gente está atrelado ao fato da sede. Isso, temos que fiscalizar independentemente de quem seja. E se está legal, pode até estar legal, mas se está imoral, a gente também parte para cima. Porque não deixou de pagar por ser legal, mas também não deixa de ser imoral quanto aos valores pagos, as porcentagens pagas e as pessoas, né? Você tem hoje professor com dificuldade, teve que pagar a internet para poder dar aula, né? Agora que foi comprado os computadores para os professores, mas antes não tinha. E tem professor que está com salário defasado que só teve aumento de 6%. Entende? Então é isso aí que o movimento vem esclarecer para a população. Desde já agradeço aqui a participação, agradeço a oportunidade de participar aqui dessa audiência linda, agradeço a todos vocês que estão ouvindo, né, que se disponibilizaram. O celular não parou, gente pedindo link para participar, então agradeço aí e tenham todos um bom dia. Valeu, Daiane. Conversamos aí com a Daiane Santana, né, uma das líderes aí do movimento Cato Livre. E a gente aqui está à disposição, prefeito Pequeno Salles, a administração municipal, para tentar explicar aí a SET, né, explicar para o povo essa situação da SET. Eu me recordo, Chico, que a gente entrevistou aqui o Pequeno Salles logo no início do mandato dele, ele falou sobre essa questão da SET, estava realmente gestando uma lei para poder justamente, digamos, tornar legal a concessão da SET. Muita gente reclamou quando ele suspendeu, e ele disse, não, vai voltar e tal, a gente vai fazer um jeitinho aí para poder justamente legalizar a SET, só que aí vem essa situação, né? Segundo a Daiane, pessoas estão recebendo a mais do que outras, né? E aí há diferenciação de salário até em pessoas do mesmo cargo. São funcionários efetivos, uns recebendo mais que outros, né? O que, de certa forma, pode ensejar aí alguma irregularidade. Então, a gente está à disposição aqui para ouvir também a administração municipal, para explicar à população o que é que está acontecendo, né? A gente cumpre o nosso papel de informar aos nossos ouvintes. Esse é o papel do programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro 100,5 FM. Mas, Chico Gomes, são 7 horas mais 59 minutos, por hoje é só.